Qual o panorama econômico para a tomada de decisão em 2027? Foi com essa reflexão que eu iniciei uma série de diálogos que começou no Rio de Janeiro, mas que já foi para Mato Grosso do Sul, Brasília, Bahia, está rodando o Brasil, conversando com diversos formadores de opiniões, diversas pessoas que entendem o Brasil e que tiveram em posições de tomar decisão. No primeiro episódio falamos sobre política com Creomar de Souza e hoje eu tenho a grande alegria de conversar com ele, que recebeu mais de 446 mil votos, foi presidente de frente parlamentar, e tem uma relação com a minha vida muito especial. Foi o primeiro podcast que eu participei na plataforma Spotify, falando sobre minha jornada, e foi a pessoa que me fez a introdução à vida política e que é meu amigo das partidas de xadrez, que me conhece franzino, pequeno, com vocês, meu amigo Paulo Ganimi, que eu adoro, fora isso tudo. Então é meio difícil hoje tocar esse negócio aqui com a seriedade, que a gente está junto há muito tempo. Prazer estar com você aqui, Gilvan, estar com vocês também. Como você falou, né, a gente estava fazendo as contas aqui, os 30 anos aí que a gente se conhece, jogando xadrez, e é muito bom continuar com essa relação agora em outros papéis, né, ver seu desenvolvimento. Ele era magrinho, feio pra caramba, agora tem esse cara bonitão aqui. Gente, o Paulo, desculpa a emoção. Eu também era magro e feio, tá? A diferença é que eu continuo feio, você ficou bonito. Maravilhoso, imagina. Cara, o Paulo, a gente tem uma relação, desculpa aqui essa informalidade, mas a gente tem uma relação ótima. Eu sempre gostei da vida política e queria entender um pouco mais sobre isso. O Paulo me chamou, eu fiz a apresentação da campanha do Paulo, a primeira vez que eu subi num palco para falar sobre política, para apresentar, falar de projetos, participar de discussões. Foi com o Paulo, sou muito grato. Depois fui fazer uma convenção nacional e depois me trouxe alguns desafios adicionais em casa, que um dia, fora os bastidores, a gente conta isso aqui. Mas olha só, Paulo, eu te trouxe aqui porque poucas pessoas conseguem 446 mil votos. Você foi deputado federal, esteve muito atuante em Brasília, foi eleito um dos melhores parlamentares do Brasil. Você tem uma carreira corporativa muito vitoriosa, CEO de companhia, aumentou o faturamento do Lance, que é uma coisa de esportes, né, um negócio de marketing. Depois você é conselheiro da Taesa, uma grande empresa em Minas Gerais, e foi executivo da Michelin, foi engenheiro e atuava na França, né? E voltou para o Brasil por um chamado de falar, eu quero fazer um Brasil diferente, né? E por que eu estou falando sobre isso? 2027, independente de quem ganhar, vai ter um desafio econômico, político e de reformas. Como você navegou bem nas duas esferas, como você olha para o futuro do país? Assim, Gilvan, os 3 tópicos assim, para 2027 que qualquer pessoa tem que pensar. Poxa, boa pergunta. E só um parênteses, eu chamei o Gilvan para ser meu vice, quando eu fui candidato a governador. E aí, como ele não quis ser, eu falei, então, o mínimo é ser mestre de cerimônia do lançamento da minha campanha. Então, é verdade, em casa deu um problema isso aqui. Eu esse cara aqui como vice. Meu primeiro convite para vídeo não vamos cortar, não vamos deixar aqui. Mas eu acho que assim, a gente tem um ponto aí, a política brasileira, ela está em eterna mudança, né? Até porque a gente tem uma democracia que é relativamente nova, né? A gente já passou por vários regimes desde 1500 até. Eu acho que esse é o problema do Brasil, até comparando com os Estados Unidos, é que a gente considera que o Brasil nasceu em 1500, enquanto que os Estados Unidos consideram o ano da independência. Eu acho que a gente não tem um marco civilizatório do Brasil relevante, né? O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil que foi descoberto em 1500, é o da independência, da proclamação da República, é o da nova República, é o de agora, depois da redemocratização, da Constituição de 88, 89. Qual é o Brasil? O que é o Brasil? Eu acho que isso atrapalha até na nossa identidade como nação, como pátria. A gente se identifica mais como nação quando a gente pensa em quê? Em futebol, né? Acabou uma Copa do Mundo agora. E até isso já perdeu um pouco a relevância, né? Mas pensando em 2027, a gente já tem, como eu estava falando das mudanças, o balanço entre os poderes no Brasil mudou muito também. Seja por fragilidade dos presidentes da República, a gente teve presidentes que em alguns momentos tiveram força, seja pelo voto ou até pela articulação, e eles mesmos em alguns momentos perderam força, né? E aí eu não estou falando de ideologia política, mas você vê Lula 1, Lula 2, governos com força. Tanta força que elegeu a Dilma depois
como sucessora dele. Hoje, o Lula não tem força, ele não aprova quase nada no Congresso. Só uma referência para você entender essa matemática, e aí tem outros motivos, além da fragilidade do governo. Normalmente, uma medida provisória, na história da nossa democracia recente, por volta de 60% a 80% das medidas provisórias que são apresentadas pelo governo são aprovadas no Congresso Nacional. Nesse governo, 27%. 27%. Então, você vê como o governo enfraqueceu. Era raro uma medida provisória caducar, não ser aprovada no Congresso. Agora, isso é o normal no Congresso. E aí eu trago outro elemento relevante. O orçamento do Congresso Nacional, na verdade, do Brasil, da União, ele estava muito concentrado no Poder Executivo. Hoje, o Congresso tem uma parte do orçamento muito grande. E eu vou te falar o seguinte, deixar claro aqui, explicar. Todo orçamento ele é enviado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Congresso. Isso é normal, legítimo, não tem problema nenhum nisso. Não estou falando disso, eu estou falando orçamento que fica de forma discricionária na mão do parlamentar, que são as famosas emendas parlamentares. Então, isso fez com que o parlamento, antigamente, o que era normal? Um deputado federal, um senador, o Senado é um pouquinho diferente, né? Por conta, são 8 anos, emendas impositivas. Veio aqui o nome. O Senado é um pouco diferente, são 8 anos e tudo mais, mas antigamente um deputado federal, para ele se reeleger, ele precisava de prefeitos, de deputados estaduais, de vereadores, e precisava muitas vezes ficar passando o pires no ministério para pedir dinheiro para mandar para o seu município, para o seu bairro, para fazer um projeto lá na sua região para ele ter voto. Hoje, ele não precisa mais de nada. Historicamente, a renovação do Congresso Nacional era de 50%. Aí você pode falar, do Congresso não, da Câmara dos Deputados, você pode falar, mas é uma renovação meio fake, tem deputado que está voltando, tem o cara que era prefeito, vira deputado, tudo bem, mas mudava a cada legislatura mais ou menos metade dos deputados. Esse ano agora, 2026, eu acho que não. Por quê? Eles estão com muito dinheiro, acho que cerca de 60 bilhões de orçamento. E aí você vai falar, pô, mas o orçamento da União é muito maior que isso. Mas uma grande parte do orçamento que a União tem é para pagar folha, é para pagar pessoas que ele não tem margem de manobra. Então, o orçamento livre, que fica a critério do governo fazer projeto, fazer política pública, ou até fazer politicagem, hoje está muito na mão do Poder Legislativo. Então, ele depende menos do presidente da República, e esse é um desafio que o presidente vai ter muito grande. Então, hoje, entre outras coisas, além da fragilidade política, econômica e tudo mais que o governo atual tem, ele tem uma fragilidade porque ele não consegue mais ficar fazendo aquele toma lá da cá, que era natural em todos os governos, tá? Não é uma questão desse governo só porque o orçamento já está na mão do parlamentar. Então, para ele, mais um milhão, mais 2 milhões, claro que ele quer, mas já não é tão relevante assim, porque ele já tem esse controle do orçamento da União na mão dele. Isso é ruim, eu acho que assim, claro que acabar com o toma lá da cá é bom, por um lado, mas esse dinheiro na mão do parlamentar, muitas vezes a gente vê aí vários escândalos de emenda PIX, de dinheiro que está sendo usado também para corrupção. O parlamentar não tinha que ter dinheiro próprio. Ele contribui para o melhor orçamento da União, mas o dinheiro não é do parlamentar. O dinheiro, primeiro que não é mesmo, né? O dinheiro é nosso, de quem paga imposto. Então esse é um outro cenário. E outra coisa é a economia. A economia está mal, né? A economia está ruim, as pessoas falam, mas o desemprego está baixo, não sei o quê. Gente, o endividamento está altíssimo. E o desemprego baixo, ele não é condizente com outro número que tem, que é a quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família, que recebem auxílios do governo. Gente, eu não sou contra o Bolsa Família, mas quando você olha que tem tanta gente recebendo Bolsa Família, tem algo errado, né? A gente tinha que ter um programa para fazer com que as pessoas desmamassem dos programas econômicos, né? Cada vez menos pessoas, a comemoração do governo tinha que ser, caramba, olha só, a gente conseguiu tirar X% da população que antes dependia de programas assistenciais como Bolsa Família e estão indo para o mercado de trabalho. Não é a realidade. Hoje o desemprego é baixo porque ele é falso, que é muita gente que já está desalentada, gente que não quer ter emprego formal porque recebe esses programas de auxílio do governo, né? Então isso tudo, essa conta vai estourar. A dívida pública está aumentando, a gente está vendo aí o endividamento alto, os juros aumentam junto também, a gente está vendo o endividamento da população também
absurda, e essa conta vai chegar para o próximo presidente da República, né, para os próximos governantes. Como é que vai ficar isso? Eu acho que esse é o grande desafio. Trabalhar num Congresso que o governo tem cada vez menos poder sobre esse Congresso, trabalhando num cenário econômico bem ruim. Cara, muito legal, assim, te ouvir. É muito poderoso, porque você foi um deputado federal, muito bem avaliado, foi candidato a governador, a maior votação, né, da história do partido que você representava. E eu vivo Brasília por sua influência, né? Sempre falo. É meu padrinho, a pessoa que me colocou ali, falou, Gilvan, funciona assim. Eu escuto isso de algum lugar, tá? Mas eu não tinha essa visão. E quando eu te escuto, o meu pensamento é, então, qualquer pessoa que ganhar, ele é meio que engessado. É isso. Se ele é engessado, a gente pensa assim, ó, vou pegar uma questão que a gente tem falado muito, que é aquela vantagem demográfica que a gente perdeu, né? O Brasil Isso. tem mais pessoas idosas hoje, de cada 10 pessoas, 4 são jovens. E se você tem mais pessoas idosas, consequentemente, você vai ter um problema de menos pessoas ativas na economia e mais pessoas para o INSS. Então, você tem aqui algumas reformas, né? A reforma do INSS que vai vir. Então, você vai ter, por exemplo, um modelo do arcabouço fiscal, que não é o meu objetivo aqui, ele tem um desafio para essa questão de reajuste atrelado ao PIB e inflação, que é uma discussão que a gente não vai abordar aqui. Algumas questões de orçamento, de renúncia, ou algumas reformas para acelerar, principalmente, desenvolvimento econômico dos estados e municípios, né? Uma provocação, tá? Não fiquem chateados comigo. A discussão de 5 mil municípios talvez tenha que voltar, de reduzir municípios pequenos ou maiores. A gente já está botando perguntas, a gente está respondendo, né? Mas qualquer presidente que tente atacar esses 4 ou 5 pontos que eu falei aqui, ele não consegue hoje no Brasil. Não consegue. Claro que sempre que tem uma mudança do presidente, ele chega com força, né? Ele tem força porque ele tem o apoio popular. Foi um pouco diferente na última eleição, porque foi muito próximo, né? Quase que 50% cada um. E isso gera um pouco de atrito. Mas ele já tem uma força inerente. E se ele consegue organizar a agenda do Congresso e a agenda dos ministérios, ele tem ali, eu vou dizer, de 3 a 6 meses, que ele pode tentar mudar um pouco esse jogo. Ele não vai mudar nas questões legais, né? Na questão da emenda parlamentar e tudo mais, porque isso está escrito na pedra. Para mudar, tem que mudar a lei, mudar a forma como o orçamento é feito. Mas ele consegue mudar a relação de articulação dele junto aos deputados federais e senadores. E dependendo do presidente, aí também é um ponto que é importante, se você parar para ver, a última eleição elegeu mais senadores e deputados de direita e elegeu um presidente de esquerda. O que, em alguns momentos, isso é bom, ter o contrapeso. Mas para apresentar e aprovar reformas, isso é um desafio. Então, se você elege um presidente alinhado com o Congresso, isso facilita um pouco mais a aprovação de reformas estruturantes, né? Então, esse engessamento que a gente está falando, ele vai existir, porque o Congresso ele não é mais refém do presidente da República, está ao contrário. O presidente da República, ele hoje está cada vez mais refém do Congresso Nacional. Mas se houver um alinhamento de forças, talvez isso fique um pouco mais facilitado, o que pode ser bom e ruim, né? Porque, né, dependendo desse alinhamento, as reformas podem ser ruins para o país, né, e não positivas. Muito, muito bom. Esse ponto é importante. Eu não queria fazer essa pergunta, mas eu vou ter que te fazer pela sua história vitoriosa, que existe uma forma de tirar essa força do parlamentar ou não? Hoje, ou nos próximos 10 anos isso vai acontecer. Mas desculpa, até a minha pergunta, assim, eu não estava lá e você pegou um momento bom. Seu mandato foi de 2019 a 23. Pegou pandemia, né? Enfim, nossa, loucura. Um dado momento, você vai me ajudando aqui como meu grande anfitrião. Num dado momento, eu te dava um ministério e falava, ó, o ministério é seu, você tem verba. Nesse modelo, essa discussão eu já tive em algum momento, eu não preciso mais de ministério para ter verba, né? É um pouco isso. É um pouco isso.
como essa perda aconteceu? Se você puder nos ensinar aqui, é legal, porque você estava lá, acho que é 2019, 23 que isso aconteceu, né? Depois aumentou ainda mais, né? Tanto que está aumentando cada vez mais. Né? E esse mecanismo pode ser desconstruído? Porque, por exemplo, a gente tem um Brasil, olhando nas últimas votações, que é amplamente dividido, né? A última eleição que você falou mostrou isso, 50-50, né? Existe essas duas... Não, o ministério ainda tem força, tá? Tem dinheiro, sim. Então, assim, ter um ministério é relevante. Ele ficou menos relevante por conta disso, das emendas parlamentares. Então, o que aconteceu? Primeiro, as emendas foram aumentando aos poucos. Elas foram criadas, para começar. Elas não existiam. Eu não lembro exatamente o ano que ela foi criada. Quando eu entrei lá na Câmara, já existia que cada deputado tinha na faixa de 15 milhões de reais. Quando eu saí, eu acho que já estava na faixa dos 40. E atualmente? Atualmente, eu acho que já passou de 60. Tá? Então, assim, o valor já existia quando eu entrei, mas ele foi aumentando. Uma das coisas que fez aumentar foi justamente o orçamento secreto. Não sei se vocês lembram que teve aquele orçamento secreto, foi um escândalo, que eram emendas que o governo estava dando a mais para aprovar as reformas que ele queria. E aí, para não acabar com esse dinheiro na mão dos deputados, praticamente formalizaram esse orçamento secreto e deixaram ele de forma mais transparente, é verdade, não ficou secreto, mas ficou na mão dos deputados e senadores. Essa parte é mais difícil de voltar. Eu, por mim, acabava com as emendas. Acho que esse deveria ser o trabalho, acabar com a emenda. A emenda não deveria existir. O deputado deveria interagir com o orçamento na hora da aprovação da lei orçamentária. E não ser uma emenda do Gilvan, a emenda do Ganime, a emenda do fulano. Não. O dinheiro é do governo que vai entender o que é prioritário. E é claro, tem gente que vai argumentar o seguinte, mas o deputado, ele está lá no seu estado, ele conhece melhor a realidade do seu estado do que o ministro que está lá em Brasília. Concordo. Por isso que o deputado tem que participar da decisão do orçamento. Mas uma vez que ele foi lá e levou para o ministro, levou para o secretário, levou para a discussão do Congresso do orçamento, e até mesmo na votação do orçamento, porque o orçamento é votado no Congresso Nacional, e ele falou, olha, a gente precisa mandar dinheiro para o hospital tal, do município tal, do estado tal, esse dinheiro não é dele. Não é a emenda do Ganime. Esse dinheiro é do orçamento da União. Pronto. Entendeu? Agora, você falou de poder, tá? Eu acho que tem que inverter um pouco a lógica. Não é tirar poder do parlamentar. Eu acho que é fortalecer a cidadania, fortalecer a participação dos cidadãos. Porque, pensa só, eu tenho vários exemplos por mais que o parlamentar tenha dinheiro, e esse dinheiro que eu estou falando das emendas, ele também é suscetível à pressão popular. Porque não dá para você ganhar uma eleição, todos os parlamentares não vão ganhar a eleição só com dinheiro de emenda. Porque depende muito da forma como o eleitor daquele parlamentar enxerga o trabalho do parlamentar. Né? Então, você tem parlamentar que é muito focado nessa questão financeira orçamentária, de fazer projeto, assistencialismo. Né? Tem emenda que é mandada para fazer cirurgia de catarata. E aí o parlamentar vai lá e escolhe quem são as pessoas que vão se submeter à cirurgia, que é absurdo. Chega nesse ponto. Né? Então, o parlamentar ele até poderia falar, olha, eu quero mandar, ele pode, tá? Isso é legal, isso não tem nenhum problema. Ele pode, eu não acho bom, tá? Mas não é ilegal. Ele pega o dinheiro e fala, eu vou mandar para o hospital tal, do município tal, para fazer 100 cirurgias de catarata. Até aí, tá dentro da lei. O que não tá? Ele pega e ele manda, provavelmente das 100 que ele manda, ele fala, 50 sou eu que escolho quem faz a cirurgia. Não segue fila, não segue prioridade, não segue nada. Quem é? São os eleitores dele. E ele vai lá e consegue mandar 50 pessoas. Está errado isso. Está errado. Isso tem que acabar. Mas não é todo mundo que se elege só com isso. E mesmo o cara que faça isso muito bem, ele não vai conseguir todos os votos que ele precisa só dessa forma. Então, o que ele precisa? Precisa votar projetos que são populares, precisa estar na mídia, precisa estar ouvindo a população também. Né? E nisso que eu acho que a gente consegue participar cada vez mais. Você tem instituições lá em Brasília que fazem isso muito bem. Tem empresas que fazem isso muito bem. E eu estou falando das sérias, que fazem isso de forma republicana, que fazem o que todo mundo fala do lobby. Lobby. Lobby não tem nenhum problema. Lobby é legítimo. Né? Então, assim, o problema todo é como você faz isso. Se você não está comprando, se você não está fazendo coisa ilegal, coisa imoral e tudo mais, não tem problema nenhum. E eu acho que a sociedade consegue fazer isso cada vez mais. Eu vou dar um exemplo, assim, o PL que
que era o PL das fake news, que eu chamava de PL da censura, que era o PL 2630, não lembro o ano agora. Ele foi um PL que a gente conseguiu derrubar ele várias vezes, ao longo, uma época eu estava como deputado ainda, a gente conseguiu evitar que ele fosse aprovado. Depois eu não estava mais como deputado, mas a gente articulou que a sociedade foi para as redes sociais falar contra ele. E aí o Congresso não teve coragem de aprovar. Isso é uma forma de participar. A outra forma, que é legítimo também, e hoje eu trabalho um pouco com isso, é empresas, instituições, associações que vão lá para Brasília para trazer conhecimento técnico para o parlamentar, para ajudar o parlamentar com debate junto à imprensa, junto à sociedade. E isso é super positivo. Então, acho que assim, eu sou a favor da liberdade. Então, para mim, a liberdade não vou tirar poder. Eu vou empoderar, vamos usar essa palavra que eu não gosto muito, eu vou empoderar o resto da sociedade. A sociedade tem que ser mais presente, tem que ser mais participativa. A sua participação na política, ela não tem que ser de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Ela não tem que ser só o voto. O voto já é importante e é um dos maiores poderes que nós temos como cidadãos. Mas eu acho que ele tem que ser mais que isso. Eu elegi alguém, como é que ele está atuando? Como é que ele participa? Como é que ele vota? Eu tenho alguma coisa. Por que eu votei no fulano de tal? Por que eu votou no Paulo Ganim para deputado federal em 2018? Porque eu imaginava que ele ia defender as pautas A, B e C. Ele está defendendo? Como é que ele está se posicionando sobre isso? Cara, eu tenho uma dor no meu setor produtivo, na minha atividade profissional. Cara, se eu mudar uma lei, isso vai melhorar. Não é para mim só, vai melhorar para todo mundo. Não é aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro, não. A história de eu sei como é que isso dói para o empresário, eu sei como isso dói para o trabalhador, eu sei como isso dói para a sociedade. Eu conheço isso melhor que o deputado, porque o deputado ele não consegue. Né, lá a gente votava, né, o deputado vota, eu costumava dizer, até o Renato Carvalho, que você conhece bem, ele costumava dizer, de cocô de cabrito a foguete espacial. E é mais ou menos isso mesmo. É de cocô de cabrito a foguete espacial. Então tem como você dominar todos os temas. Então, você, Gilvan, que entende de mercado financeiro, entende um monte de coisa, você chegar para um deputado e falar, cara, eu tenho um projeto de lei aqui para te apresentar, o que você acha? Ou, eu não tenho um projeto pronto, mas, cara, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma dor, que, poxa, a gente não consegue fazer tal coisa, que lá nos Estados Unidos, no Japão, na França, o pessoal lá consegue, porque a lei no Brasil não permite. Pô, vamos apresentar um projeto de lei para mudar isso daí? E depois continuar acompanhando. E aí, o projeto? Né? Também tem isso, tem um deputado que vai lá, apresenta o projeto e deixa lá, só para dizer que apresentou. Depois continuar acompanhando e falar com outro deputado, pô, vamos aprovar o projeto de lei? Qual é a comissão que esse projeto está? O relator, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. O relator é um dos personagens principais do processo. Quem é o relator? Explica para nossa audiência. Assim. É legal, deixou dois pontos aqui. Eu e Ganime, nós somos uma faculdade na zona norte carioca. Ficamos lá umas 3 horas, né? Falando sobre aula de política para universitários, né? Os momentos mais inesquecíveis, nossa, assim, né? Mas, por favor, o que faz o relator? Então, o autor do projeto é quem propõe. Então, eu propus o projeto. Você propôs o projeto, você escreveu o projeto, tem que fazer uma justificativa, tem que fazer... Né? Tem uma formazinha para fazer. Você vai lá e protocola. Seu trabalho, teoricamente, acabou. Normalmente não acaba porque muitas vezes o autor, ele continua acompanhando, ele vai lá, ele quer que o projeto dele seja aprovado, mas formalmente o trabalho do autor acaba no protocolo. O relator, que é depois quem vai jogar o jogo. É ele ele tem o poder de mudar todo o projeto, totalmente o projeto. E ele tem várias formas de mudar. Por exemplo, ele pode apresentar um texto substitutivo que vai substituir o projeto todo, 100%. A outra forma que ele tem é ele aceitar ou acatar, que a gente chama, as emendas que outros deputados propuseram. Então, o relator, ele pega o projeto, você fez um projeto bem feito, bem estruturado, tinha, sei lá, 2 páginas o projeto, só a parte de artigo, não justificativo e tudo mais. Aí o outro deputado, ele propôs mudar um texto, uma partezinha, isso é uma emenda ao projeto. Aí o relator pode aceitar, acatar essa emenda, que pode ser uma emenda para mudar uma partezinha do texto, para adicionar uma parte do texto, para tirar uma parte do texto. Tem várias formas, cada uma tem o seu nome, não vou explicar isso aqui agora. Mas aí o relator, ele acata ou não acata. Ou, se for, que é o mais comum até, ele pega e muda o texto todo. Então esse relator, no final das contas, ele que se torna o dono do projeto. O que os deputados vão votar
Não é o projeto que o Gilvan apresentou. É o projeto que o relator escolheu ficar no final. Então, você como cidadão, uma instituição, uma associação, tudo mais, ela pode ir lá e conversar com o relator e falar, cara, pô, vamos mudar isso aqui? Da mesma forma que o deputado fez, uma outra forma. A instituição ela não vai falar com o relator às vezes. Ela vai falar com outro deputado, para o outro deputado apresentar uma emenda, aquela emenda que eu mencionei. Então, assim, tem muitas formas de você atuar e participar. E no final também, eu não estou indo lá em Brasília, eu não estou articulando, mas eu sei que esse projeto é ruim. Manda um e-mail, manda um WhatsApp, entra no Instagram do deputado, do senador. Estou falando deputado porque eu era deputado, né? Mas quase tudo vale para o Senado também, né? Muito parecido. É muito bom. Primeiro, poucas pessoas sabem, a primeira vez que eu entrei no Congresso foi o senhor que me convidou, meu amigo querido. Tem uma relação de 30 anos, né? Nunca tinha entrado no Congresso, foi bem bacana, foi no seu gabinete. O que eu gosto muito, Ganime, da nossa amizade de 30 anos, que quem está aqui conosco sabe dos convites, da nossa história, do xadrez, da vida, é que, independente das nossas divergências, a gente sempre teve um trato civilizado. E uma dessas ideias do panorama econômico, de fazer esses diálogos, e essa parte que você explicou do relator, é muito valiosa para as pessoas entenderem, é isso. É essa ambição de tornar a sociedade compreensível, como nós demos uma aula lá no Nova América, né? E aqui, caminhando para uma parte importante, que, condensando as ideias, a gente falou que 2027 tem um desafio de quem assumir, se tiver um desalinhamento, projetos paralisados, com uma aprovação muito baixa de 26% do que vai tentando. Então vai ter que entrar um novo ator. Eu sou muito fã de PPP, parceria pública-privada, e você falou ainda mais sobre o lobby. Eu tenho orgulho de ser o diretor de Relações Institucionais e Governamentais aqui do Rio. A gente tem uma premissa do lobby transparente, legalizado. Acabou que no Brasil, todos esses escândalos, as pessoas falam que é lobby. A gente tem o nosso amigo, o Marcinho, que o filho dele faz Georgetown, que é a principal faculdade sobre isso nos Estados Unidos, né? Uma profissão extremamente reconhecida. Mas que no Brasil acho que vai demorar para essa discussão. A gente tem agora uma lei sobre isso, que a gente articula muito em Brasília, essa lei do lobby transparente. Esse ponto é importante para as pessoas entenderem. Porque quando a gente fala de parceria público-privada... Só um parênteses, assim, quando o Gilvan fala da regularização ou regulamentação do lobby, existe uma lei tramitando realmente, mas o lobby não é proibido, ele só não é regulamentado. Isso quer dizer o quê? Não tem regra, mas ele não é proibido, ele é legal, né? As pessoas confundem coisas que não são regulamentadas com ilegais, tá? Só para deixar Esse ponto é ótimo. Só para deixar claro isso. Diferença brutal. Obrigado. Ele não é ilegal. Não é ilegal. Ele é como se você não tivesse regra para jogar futebol e cada pelada, cada campeonato usasse a sua regra. Mas não era proibido jogar futebol. É isso. FIFA e UEFA está vivendo um negócio mais ou menos assim hoje, né? Mas eu gosto muito de parceria pública-privada, PPP. Olhando esse cenário de 27, acho que vem um ponto alto do nosso encontro aqui, é o seguinte: as empresas terão que entrar no circuito. Por quê? Com essas aulas que você sempre me presenteia, o relator é o cara do projeto. Se a empresa não conversar com o relator, isso está muito, por exemplo, IVA e CBS agora, né, que foi... O pessoal não entendeu o que aconteceu, a lei saiu agora, o pessoal falou, mas como assim que vai me praticar? Teve uma discussão, né? Principalmente reforma tributária que a gente está falando aqui. Na parceria pública-privada, o PPP, tudo que a gente falou é muito importante, mas você criou uma associação. A associação... Pelo livre mercado. Pelo livre mercado. Essa associação, ela tem essa ambição de resolver um problema de 27, que é as empresas vão ter que sentar em Brasília para conversar. Porque está muito claro para mim o seguinte, se for desalinhado quem ganhar, quem sentar ali, a empresa vai ter que fazer o seguinte, pegar o profissional, mandar em Brasília e falar, cara, conversa com o relator. Isso, independente de quem ganhar, esse papel é importante, né? É o que você falou, se for alinhado, né, com o nosso princípio da associação, é o livre mercado, né? Então, se quem ganhar for a favor do livre mercado, o nosso trabalho vai ser principalmente para acelerar e avançar com as pautas pró-livre mercado. Me explica pra gente, esse ponto é legal, assim, acho que a gente está sendo didático, sabe? Claro. Mas é porque, assim,
Lembra a nossa aula daquele lugar que a galera ficou Isso, louca, lembra? Fez uma a gente pergunta. foi pro quadro Desenhar. desenhar. O que é livre mercado, assim? Porque tem uma discussão, Ganimi, e desculpa falar isso, mas é legal trazer para cá. A gente jogou xadrez durante muitos anos, é classe A, né? É classe A no xadrez, é uma envergadura importante. A nossa escola do xadrez foi uma escola russa, a gente adorava Botvinnik, Kasparov, Karpov, crescemos vendo esses caras. Que é uma ideia, né, socialista da Rússia, mas a gente é de mercado, você foi executivo de empresa, então a gente viveu das duas culturas, né, do socialismo e capitalismo, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu tô um pouco preocupado nas viagens, em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que o Brasil ele está muito discutindo ideologias, partidos e políticos e não pensando no país. Então, quando eu venho aqui para essa discussão, eu gosto também de falar assim, cara, futuro de país. Eu não quero falar de esquerda e direita. Sim. Assim, nosso objetivo é esse. Porque quando você fala de livre mercado, as pessoas têm uma predisposição a levar para um campo ideológico, político, partidário, persona. Eu diria que deveria ser o contrário, né? Na verdade, assim, a defesa do livre mercado, ela hoje sim, ela está dentro de alguns campos ideológicos, mas não o contrário, ou seja, quem defende o livre mercado não necessariamente precisa estar num campo ideológico. Cara, que legal. Muito profundo isso, sabia? Entendeu o meu ponto? Assim, então, assim, a defesa do livre mercado, o que eu acredito? Assim, se você pensar, você tem vários espectros do livre mercado, né? Desde uma versão mais liberal possível, em que o governo não se mete em nada na vida das empresas, regulamentação quase zero, regulação quase zero, em que as empresas se autorregulam e se auto-organizam, e que, na verdade, não só as empresas, mas o próprio consumidor, né? Então, vou dar um exemplo aqui básico, mais simples. Eu quero desincentivar o consumo de açúcar. Isso não é livre mercado. O que o livre mercado defenderia? Olha, eu posso fazer campanhas para alertar sobre obesidade, diabetes, o efeito do açúcar na vida da pessoa. Mas cabe à pessoa decidir se ela vai consumir ou não açúcar. Ou seja, o extremo do livre mercado não vai ter imposto sobre o açúcar, não vai ter regras que vão prejudicar quem consome açúcar ou quem vende coisas produzidas com açúcar. Tem gente que já acredita num caminho do meio. Olha, eu não vou proibir o açúcar, mas eu vou desincentivar o açúcar. Como? Cobrando mais caro, botando mais imposto, né? O imposto seletivo, que está nessa reforma tributária, ele tem esse papel, né? Então, coisas que poluem, coisas que prejudicam a saúde, coisas que... que mais? Acho que é basicamente que polui e prejudica a saúde de alguma forma, né? Elas estão previstas que vão ter um imposto extra sobre esses produtos, que vai desde o açúcar, como eu falei, ultraprocessados, parte toda aqui ligada à combustão, né? Desde carro até mesmo, né, o setor de óleo e gás, o BET, por exemplo, álcool, cerveja, tudo isso vai ter um imposto extra para... Imposto do bem, né? Que eles chamam, né? Na verdade, imposto do pecado. Imposto do pecado, perdão. Imposto do pecado. Que eu, particularmente, eu não estou nem falando em nome da associação, não. Eu sou contra esse tipo de coisa. Uma coisa é você poder pensar é o seguinte, qual é o impacto disso na saúde pública? Qual é o gasto extra que eu tenho para isso? Aí eu acho que até faz algum sentido esse debate, mas não para desincentivar, porque eu sou a favor de cada um tomar a decisão de si mesmo. Eu acho que você tem que educar a população, melhorar a educação, tem que fazer Tem isso. um trabalho de conscientização. Você que fazia muito isso no mercado financeiro, faz até hoje, né, na imprensa e tudo mais. É conscientização, né? Não a proibição, né? O cigarro, a gente teve um trabalho enorme de redução do consumo do cigarro, não foi proibindo, foi educando. Até porque aí tem um outro efeito sobre esse assunto, que esse é o efeito talvez mais nocivo, né? Que não é o meu debate mais ideológico, conceitual. É o efeito de que a pessoa sai do legal e vai para o ilegal. Hoje, 40% do consumo de cigarro no Brasil, não sei se o número posso estar desatualizado, tá, gente? Ele é de cigarro contrabandeado. Rodrigo Pimentel conversou isso comigo. Pois é. Que fala muito sobre isso. Isso tem vários efeitos nocivos. Você está consumindo uma mercadoria pior do que seria legal, sem controle da Anvisa, sem controle do que seria o mínimo aceitável para um cigarro. Você está incentivando esse tráfico de cigarros, esse contrabando de cigarro. Não é feito por uma mocinha bonitinha
arrumadinha, feita por um traficante, por um miliciano, por um cara que anda armado e que mata pessoas, e você não está pagando imposto sobre isso. Ou seja, o efeito arrecadatório para bancar o hospital, para tratar o cara que fica com câncer no pulmão por conta do cigarro, você não está tendo, né? Porque o imposto poderia ser uma medida disso para você fazer arrecadação e distribuir para o SUS. Para o SUS, exatamente. Então, assim, ótimo, sim. no final, o efeito é igual a Bet, por exemplo. Bet, discussão sobre, vamos tributar mais Bet. Hoje, metade do mercado de Bet, praticamente, está na Bet ilegal. Eu tive na discussão, eu participei, Então, seria assim, nota. faz sentido. Aí você fala, mas Bet não é igual ao cigarro. Não, é porque se você tributa demais, as odds ficam ruins, aí a pessoa começa a jogar no ilegal que paga odds melhores, porque não está pagando imposto. Então, assim, é um tema muito complicado. Mas voltando à sua pergunta, eu me desvirtuei um pouco, peço desculpas. Mas, assim, o livre mercado é defender que cada vez... Porque eu até entrei, acho que, num ponto ruim para o debate, porque o principal da sua pergunta não é o que eu falei agora. O principal da sua pergunta é, eu quero incentivar um mercado, um ambiente de negócio que ajude tanto o empreendedor, o empresário, como o trabalhador a terem as melhores condições para trabalhar. Tá? Isso é o livre mercado. Eu ter menos amarras do Estado. E aí, como eu falei, tem as zonas cinzentas ali. Né? Tem desde países que são super liberais. Os Estados Unidos, em alguns setores, ele é muito liberal, em outros nem tanto. Né? Tem países, por exemplo, no leste europeu, que tem um sistema que muita gente fala, mas eles têm políticas sociais bastante agressivas. Tem, mas eles têm uma política econômica super liberal. Super liberal. Então, assim, mas eles são pequenos também. Tem uma coisa que eu falo. A gente olha o leste europeu, ele é pequeno de tamanho. É mais fácil. É difícil você, por exemplo, num lugar igual o Brasil, que a gente tem fuso horário diferente, é grande. Mas eu diria até o contrário. Sabe por quê? Aí é um outro conceito aqui que foge um pouco da discussão, mas que acho que é legal também, quando você perguntou sobre política. Eu acho que a gente não tem um federalismo de verdade no Brasil. Então, aí qual é a vantagem de ser um país pequeno? Num país do tamanho do Brasil, a gente tinha que ter mais leis decididas localmente. Você está falando que... Você é meu guia, né? Eu sempre falo. Nos Estados Unidos, fazendo analogia, né? A gente tem lá cada estado com a sua própria lei. É isso. Né? A gente tem lei daqui, Exatamente. Que foi a briga inicialmente. Esse modelo, você acha que ele deveria ser... Aplicado aqui. Aplicado aqui. Isso. De cada estado ter sua própria regulamentação. Regulamentação. Que, inclusive, aí você permite o seguinte, cara, eu quero viver num estado menos liberal, em todos os sentidos, né? Até droga, por exemplo, legalizar a droga. Cara, eu vou morar no estado que lá pode tudo. Não, eu sou mais conservador, ou eu prefiro... Não, e aí não só conservador nos costumes, mas assim, eu quero um estado que controle, porque eu não consigo. Né? Eu lembro que teve uma história recente, não tão recente assim, mas da mãe que pediu para proibirem a barraquinha de pipoca e doce na frente da escola do filho, porque ela não conseguia impedir que o filho comesse doce. Cara, isso é absurdo para mim. Isso é absurdo. Mas se você tem uma lei local, e aí, para mim, nesse caso específico, não tinha que ser nem estadual, tinha que ser municipal, do bairro até, né? Cara, beleza. Você quer viver naquela realidade? Cara, eu não quero ter dor de cabeça de cuidar, de educar meu filho, eu vou viver num estado assim, num município assim, num condado assim. Agora não, cara, eu não vou impor isso pro Brasil todo, que é tão diferente. Então eu acho que assim, países menores, em que você está mais próximo da população, são menos pessoas vivendo naquilo ali, é um pouco mais fácil de você ter leis menos liberais. Países maiores como o Brasil, essa decisão tinha que estar local. Né? Ótimo raciocínio. Porque você tinha que decidir em nível federal só o básico. Porque uma coisa é você falar assim, cara, eu não quero morar mais no Rio, porque aqui tá assim, assim, assado. Você se muda para São Paulo, você se muda para Belém, você se muda para qualquer outro lugar. Ou se muda até de cidade, dependendo do caso. Agora, no país, a não ser que você tire a nacionalidade de outro país, você não tem como se mudar para outro país facilmente. Né? Então, essas decisões tinham que ser mais locais. Mas voltando ao livre mercado, então, assim, o que a gente defende? Por exemplo, a nossa associação, se você falar assim, Paulo, eu tenho uma ideia aqui, que eu desenvolvi um terno, que ele é melhor para o calor do Rio. Então, eu quero uma lei para só permitir vender terno no Brasil, ou no Rio, vamos dizer assim, com esse tecido. Só que só você tem a patente do tecido, ou só você tem a tecnologia de fazer aquele tecido. Não conte comigo.
Entendi. porque isso não é liberal, não é a favor do livre mercado. Entendi. Então, qualquer lei que for para restringir o livre acesso das empresas ou das pessoas a participar do mercado, a gente não defende. Agora, o contrário, uma dor sua, que não é só sua, mas que você que identificou, porque isso impacta a sua empresa. Por exemplo, o contrário, não, hoje tem uma lei no Rio que só pode vender terno de tal tecido. Não existe, tá, gente? É só um exemplo fictício. E você quer vender terno de uma tecnologia nova que você descobriu lá na China, cara, essa lei está atrapalhando o seu negócio. Isso a gente pode fazer para ajudar você a mudar. Ou, o que mais acontece, né? Alguém teve uma ideia mirabolante de uma lei que está tramitando ainda e que vai atrapalhar o seu negócio. A gente também atua para evitar que isso aconteça. Então, assim, o nosso trabalho, tanto agora quanto 27, e aí vai começar um ano novo, né? Agora está meio parado por conta das eleições do recesso parlamentar, as coisas vão ter mais deputados novos lá, com mais ideias, mais iniciativa, um novo governo. Então vai ter muita coisa acontecendo lá em Brasília, né? E o papel ali é tentar, opa, peraí, isso aqui é bom para o país, isso aqui é ruim para o país, né? Dentro, é claro, dessa perspectiva do livre mercado. Não sei se eu consegui explicar, porque acho que eu comecei mal a explicação, mas... Não, foi ótimo. É legal, o Paulo, porque você é didático. As pessoas precisam entender isso, sabe? Você falou coisas, por exemplo, sobre relator, sobre empresa, livre mercado, porque essa narrativa as pessoas querem levar para um cunho ideológico, mas tem que entender um pouco o que o Brasil precisa. Tem que ser prático, assim, assim, a ideologia por trás, eu acho que assim, a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos, desculpa te cortar aqui, Imagina. estender, a grande diferença do Brasil e dos Estados Unidos é o seguinte, no Brasil, a discussão sobre responsabilidade fiscal, ela virou um debate de um só campo ideológico. Nos Estados Unidos, você vai assistir filme americano, Elizabeth Warren. você vai assistir qualquer coisa lá, o cara não fala, você está gastando dinheiro do governo, dinheiro do imposto. Você está gastando dinheiro do pagador de imposto. Isso é esquerda, direita, todo mundo lá nos Estados Unidos. Talvez agora tenha uns mais radicais que não, mas assim, o 80% da população se preocupa com a responsabilidade fiscal. Não é um debate de esquerda e direita. A mesma coisa assim, eu quero trabalhar, me deixa trabalhar. Opa, peraí, essa lei aqui, ela faz sentido? Lá não vai ter muito debate ideológico, entendeu? Acho que esse é o ponto que você está falando, né? Não tem que ter ideologia para aquilo que é prático, sabe? Para aquilo que é... Desenvolve o país. Que desenvolve o país, que é pragmático. Depois você pode discutir o seguinte, eu vou ser mais a favor de programas de responsabilidade social, né, de pautas identitárias, de pautas ideológicas, questões de costume, aí tudo bem. Aí é uma questão mais de valores e tudo mais. Agora, desenvolver o país, né, cuidar das finanças públicas, isso tinha que ser todo mundo responsável por isso. Não, primeiro, parabéns pela associação. Obrigado. Incrível. Queria agora, nesse minutinho final, já está acabando, nem parece, né? Tem que voltar mais aqui. É rápido. É rápido, né? Você sabe que o tempo agora é um novo ativo, né? É atenção, né? É verdade. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta num ponto legal. Que você foi executivo, indo para Michelin, dividir aqui em 3 blocos, né? Michelin, França, né? França e Estados Unidos. França e Estados Unidos. Aí você voltou, virou conselheiro de empresa de capital aberto, que é desafiador, né? A Taesa. E você foi CEO do Lance, aumentando os números do Lance, pegando um negócio de marketing. Então você teve em 3 grandes posições, tem muita autoridade e propriedade para falar isso. Se estivesse hoje numa dessas 3 cadeiras, olhando 2027 e quisesse conversar com os empresários que são nossa audiência, como é que você começaria? Assim, 4 medidas que você fala assim, tem que fazer isso, para olhar 2027, nesse novo cenário, que você falou uma coisa boa, adorei, assim, você falou, cara, quem ganhar, dependendo de quem seja, como é que seja, tem 6 meses de felicidade. Olha, eu acho que eu começo falando assim, que o jogo, ele é jogado todo dia e nós temos que participar, e podemos participar. Então, assim, não leve a política como algo dado, algo imposto. A política ela é jogada todos os dias por pessoas que querem jogar. Então, tem o político, né, tem o cacique político, mas o empresário, você, né, cidadão comum, você pode participar de alguma forma. Eu diria o seguinte, a gente está em 2026, perto da eleição, adota um candidato. Pega um candidato para ser seu, apoia, doa, ajuda com o seu conhecimento técnico,
participa desse processo eleitoral. Eu não sei quando é que esse podcast vai ao ar, se vai muito em cima da eleição ou depois da eleição. Não, vai rápido. Vai rápido, vai rápido. Então, assim, vai ter bastante tempo até a eleição para você poder participar. Passou a eleição, cobra, continua acompanhando. O cara recém-eleito, então, pega ele com o braço, com a mão, e fala, cara, vamos, o que você vai fazer lá quando você entrar? Quais são os seus projetos? Passou 27, começou 27, a mesma coisa, continua acompanhando, continua cobrando, se associa à Associação pelo Livre Mercado. Maravilhoso. Vai lá participar com a gente está lá em Brasília, né, vai estar lá em Brasília trabalhando, né, junto à Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, isso é importante, tá? A gente nasce para apoiar a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, que é uma frente formada por deputados que defendem o livre mercado, e a gente tem esse contato com eles, a gente está apoiando, assessorando eles, dando instrumento técnico, dando apoio logístico, fazendo evento, conectando com as empresas justamente para fazer isso. Então, assim, eu estou falando da associação porque é onde eu trabalho, mas assim, esse trabalho de conectar com o parlamentar, com o político, isso vale também aqui na Alerj, no Rio, nas Assembleias Legislativas do seu estado, nas câmaras municipais. Tem muita coisa acontecendo e que, ok, eu trabalho pra caramba, eu tenho isso, sei que. Cara, mas você gasta tempo com outras coisas que impactam menos a sua vida. Eu sou vascaíno, adoro futebol. Com certeza tem muita gente aqui que gasta muito mais tempo com futebol do que com a política. E no final, o que vai mudar a sua vida? É claro que eu fico triste quando o Vasco perde, gosto quando o Vasco ganha. Mas assim, mudar a vida mesmo vai ser quem vai ganhar a eleição, como é que esse cara vai trabalhar depois. E aí outra coisa também que isso para mim é importante, tá? Eu tenho a minha preferência política, né? Eu voto, isso é público, todo mundo vai olhar lá, vai ver quais são as minhas preferências políticas. Mas acabou a eleição, você tem que jogar com quem ganhou, independente de quem seja. Então, assim, tudo isso que eu falei, você tem que fazer independente de quem ganhar. Né? Legal, isso é muito importante. Desde cobrar ou até apoiar. Né? Porque, assim, o país vai ser governado por 4 anos por alguém, como deputado, como senador, como governador do estado, como presidente da república. Né? Então, assim, time de futebol, nesse caso da política, tem que ser só até o dia 4 de outubro. Depois, cara, torcer para que seja melhor para o Brasil. Né? Eu acho que as pessoas podem participar muito, né? Se associa, tem a Associação pelo Livre Mercado, tem outras associações, né? O Gilvan aqui está na presidência aqui do Rio, né? do Helgov. Que é o mais um pensante, né? Exato. Não, mas assim, eu digo, tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa. Então, assim, eu não quero participar em Brasília porque a minha vida é mais local. Cara, vê a Associação Comercial do Rio, eu sou conselheiro. Verdade, desenvolvimento econômico do Rio. Vem participar da Associação Comercial, participa se você é de outro estado, de outro município, participa da CDL, da Associação Comercial do seu município. Eu sou da Firjan, da indústria. Eu tenho, sei lá, reunião de síndico, participo, sabe? A gente tem que começar a falar, cara, estou incomodado, a minha vida é impactada por alguém que eu acho que eu não tenho controle. Não, pensa, você tem controle, você pode mudar. Você pode... Até o Vasco, eu entrei na política do Vasco porque eu estava incomodado. Eu falei, caraca, o Vasco... Você tá lá ainda? Não, agora não. Mas assim, até nisso, né? Então, assim, se você está incomodado e não pensa que é 0 ou 1, que é binário, né? Ou eu sou candidato a governador, deputado federal, ou eu não sou nada. Não. Entre o ser candidato a alguma coisa e não fazer nada, tem várias opções que você pode fazer no meio do caminho. Faça um pouquinho. Que seja gastar 30 minutos por mês nisso, mas gasta alguma coisa, porque eu acho que esse é o ponto. A sociedade está do jeito que está, a política está do jeito que está, o Brasil está do jeito que está, porque a gente criou uma barreira à política, uma aversão à política, um preconceito à política, que fez com que as pessoas de bem se afastassem da política. E aí, sabe o que vai acontecer? Não tem vácuo no poder. O espaço é ocupado. Então, quanto mais as pessoas de bem se afastam e acham que... E quando eu falo de bem, gente, eu não estou falando de ideologia nem nada, estou falando de pessoas éticas, pessoas que querem o melhor para o Brasil, para o Rio, para o seu estado. Pessoas de bem, quanto mais pessoas de bem participam, menos espaço tem para as pessoas ruins. Quanto menos a gente participa, mais espaço você tem para as pessoas ruins. Então, a gente tem que participar, de alguma forma. Né? Então, eu hoje não sou candidato a nada, né? Nem posso ser, até por conta da Taesa, eu estou impedido esse ano de ser candidato, que eu teria que ter saído até dia 4 de abril. Mas isso quer dizer que eu estou fora do jogo? Não. Eu ajudo como eu posso. Né? Eu contribuo, ajudo... tem um evento aqui, eu tento organizar um almoço, um jantar, dou ideias para os meus candidatos que eu gosto mais.
né? Eu falo, né? Quando chegar mais perto da eleição, as pessoas vão me perguntar, vota em quem? Eu vou dar dica das pessoas que eu acredito. Então, assim, participa de alguma forma, desde pequenininho ou mais ainda, se você puder. Eu só fui eleito em 2018 porque muita gente me ajudou, muita gente participou. E eu lembro bem de um outro Renato, amigo meu, que eu conto essa história sempre. Quando acabou a eleição, ele foi um dos caras que mais me ajudou muito. Ele, a família dele, a Kátia, Lili, Pietro, todo mundo, Marcão, eles ajudaram muito. Mas quando acabou a eleição, eu estava eleito deputado federal, o Renato confidenciou para mim. Ele chegou assim para mim, ele trabalhou comigo na Michelin. Paulo, eu não acreditava que você ia ser eleito, mas eu te vi trabalhando tanto que eu me senti obrigado a te ajudar. Então, assim, isso para mim é um pouco esse espírito, sabe? Cara, ele não entrou ali necessariamente porque eu ia ganhar, mas ele queria primeiro me ajudar, mas ele queria contribuir naquele jogo ali que estava sendo jogado. Então, acho que essa é a mensagem. Dê uma forma de ajudar. E se você quiser se associar, me procura lá. Entra lá no site da associação, associação pelo Livre Mercado, ou no meu Instagram. Entre em contato comigo, meu WhatsApp também, se quiser botar aqui na tela, não sei onde que vocês botam aí. Qual o número? 21 992 60 30 30. E tem o site lá, pauloganime.com.br também. Maravilhoso. Cara, bom demais. Prazer. Obrigado, viu? Obrigado. Olha só, pessoal, o celular quase caiu aqui. Deixa eu te falar o seguinte. Conversar com alguém que recebeu 446 mil votos, que foi deputado federal, muito atuante em Brasília, e que também teve uma vida corporativa muito vitoriosa, foi CEO do Lance, foi conselheiro e é conselheiro da Taesa, e foi um executivo que teve na França, nos Estados Unidos, numa multinacional, é uma grande honra poder escutar e capturar essas ideias. Para 2027, o que ficou claro é, quem ganhar terá, se for desalinhado, volte lá no início, terá que construir estratégias. E aqui, olhando um pouquinho o espaço para as empresas, porque as empresas vão ter que estar cada vez mais próximas. E isso conversa muito com o que a gente tem falado, sabe? De que tem que estar mais próximo, a gente tem que quebrar as barreiras. É isso aí. Perca o preconceito. Convide também até políticos para estarem falando nas suas empresas. Né? Você não precisa... Só porque você convidou, não quer dizer que você virou amigo, né? Nossa, é raciocínio ótimo. Cara, posso te falar? Uma ideia boa, né? Não tem político fazendo palestra nas empresas. Que loucura, né? Exato, tinha que ter. Tinha que ter. Muito bom ponto. Gente, foi um abraço, obrigado pela sua audiência e até o próximo. Esse foi o Paulo Ganime.